Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aqueles que nos acompanham de casa, que Deus esteja abençoando a cada um. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo esteja alcançando almas e pessoas sejam salvas. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esta manhã que podemos estar em Tua casa, Deus, te louvando e te adorando, ó Pai, que o Senhor receba este culto como aroma suave, que o Senhor abençoe nossas vidas, ó Pai, com a palavra que irá ser proclamada aqui nesta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações e que ela possa ficar gravada em nossos corações para não pecarmos contra Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer agora a leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as Tuas maravilhas. Em Ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandona os que Te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Amém. Agora, iremos louvar o nome do Senhor com a equipe de louvor e os irmãos podem ficar livres para depositar seus dízimos e ofertas. O QR Code irá aparecer na tela durante o momento de louvor. Só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias
dias são pra ti. Te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante do meu coração, meu clamor, tu escutas, tu fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, louvando ao Teu nome. Muito obrigado porque o Senhor nos enche de paz, o Senhor nos enche de alegria, o Senhor nos enche de amor, de esperança, ó Pai.
abençoe esse culto, a palavra que será trazida. Que todos que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra possam escutar tudo, Senhor, que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Que nada que aconteça neste culto aqui tenha um propósito diferente do que levar o Teu nome, a honra, a glória e o poder, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a lermos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O texto sagrado diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. No contexto desse texto, Jesus estava ministrando aquilo que nós conhecemos hoje como o Sermão da Montanha, e o capítulo 5 de Mateus nos diz que Jesus, vendo a multidão, ele sobe ao monte e se assenta, então os seus discípulos se aproximam dele e ele passa a ensinar princípios e verdades da vida cristã. E quando Jesus está caminhando para o final do seu sermão, nós nos encontramos nesse texto. E aqui Jesus nos deixa bem claro que em nossa vida nós temos uma escolha a fazer entre duas opções. Jesus nos expõe 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. E essas opções são 2 opções opostas, seguidas de caminhos opostos e, consequentemente, levam a destinos opostos. Por um lado, nós temos uma porta larga, seguida de um caminho espaçoso, que conduz à perdição. E, por outro lado, nós temos a porta estreita, seguida de um caminho apertado, mas que conduz à vida. Então, esse é o cenário que Jesus nos proporciona: 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Mas é interessante nós pensarmos que este princípio já estava estabelecido desde a criação. A Bíblia diz que o Senhor Deus criou os céus e a terra, então Ele cria o homem e o coloca em um jardim. E no meio desse jardim existiam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor ordena ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dele comesse, certamente ele morreria. Então essas 2 árvores simbolizam essas 2 opções que nós temos que fazer. Se o homem escolhesse obedecer ao Senhor, ele continuaria num relacionamento com o Senhor para o qual ele foi criado. E então ele teria acesso a todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, e comendo do fruto da árvore da vida, ele poderia viver eternamente. Então ele eternamente viveria em um relacionamento com o seu Criador. Mas nós sabemos que, infelizmente, o homem pecou, e ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem escolheu seguir o seu próprio caminho e sair da dependência divina. E é interessante nós vermos que, apesar do Senhor sempre nos falar que nós temos 2 opções, Ele sempre vai nos instruir a escolher aquela opção que nos conduz à vida. No Éden, Ele diz: não comam da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque vocês irão morrer. E aqui no texto que nós lemos em Mateus não foi diferente. Ele diz: entrai pela porta estreita. A Bíblia nos deixa bem claro que o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a escolha do caminho a seguir deve ser feita por nós. Se nós escolhermos a porta larga, nós seguiremos em um caminho espaçoso,
um caminho que possui mais facilidades, um caminho que aparentemente possui mais atrativos, um caminho que abraça as nossas vontades, as vontades da nossa carne. Se seguirmos nesse caminho espaçoso, nós seguiremos um caminho no qual nós somos o nosso próprio Deus. Nós mesmos julgamos aquilo que é certo ou errado, aquilo que é bom ou ruim para as nossas vidas. Este é o caminho espaçoso. Mas Jesus também nos apresenta um caminho estreito, uma porta estreita, que conduz à vida. E essa porta, esse caminho e esse destino que é a vida, tudo aponta para Jesus. Jesus vai dizer em João 10:9 que ele é a porta, e se alguém entrar por ele será salvo. Ele diz em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa porta estreita, ela nos revela o Senhor Jesus. Esse Jesus que deixou a sua glória e habitou entre nós, se tornando um exemplo para que nós vivêssemos como ele. Esse Jesus que morreu e foi uma oferta pelo nosso pecado, nos livrando da condenação. Esse Jesus que ressuscitou e que nos deu a possibilidade de um dia, nele também, termos vitória sobre a morte. É esse Jesus que a porta estreita nos revela. E é interessante nós notarmos que a Bíblia diz que são poucos que acertam com essa porta. Note que a Bíblia não diz que são poucos aqueles que tentam entrar por essa porta. São poucos aqueles que acertam. Lucas 13, 22 a 24 vai dizer: Passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então a palavra do Senhor nos diz que muitos procurarão entrar por esta porta estreita, mas não poderão, porque não acertaram com ela. Nós podemos ver isso nos tempos de Jesus. Jesus, por onde quer que ele passava, ele arrastava multidões. E nos nossos dias atuais também não é diferente. Nós vemos igrejas, vemos templos lotados de pessoas, mas que são pessoas muitas vezes vazias de Deus e cheias de si. E que infelizmente não estão acertando na escolha desta porta estreita. E nós iremos refletir a respeito de alguns grupos de pessoas que não acertam com a porta estreita. O primeiro grupo de pessoas nós encontramos no livro de Marcos, no capítulo 11, e diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20 diz: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E aí nós podemos nos perguntar: por que será que Jesus amaldiçoou esta figueira e declarou que nunca mais alguém comesse algum fruto dela? E nós percebemos que Jesus não falou isso por um puro capricho ou porque ele estava com muita raiva. Não, Jesus, ao fazer isso, estava ensinando aos seus discípulos e a nós também, nos dias de hoje, um princípio bíblico. O versículo nos diz que Jesus avistou folhas na figueira. E a figueira, quando ela tem folhas, isso é um sinal de frutificação, ou seja, se uma figueira tem folhas, logicamente ela também deveria ter frutos. Então Jesus amaldiçoou uma figueira que tinha folhas, tinha a aparência de que tinha frutos,
mas na realidade não os possuía. O primeiro grupo de pessoas que não acerta com a porta estreita são pessoas que têm um relacionamento com Cristo por aparência. E é nítido isso ao longo das Escrituras. Uma vida religiosa, uma vida que valoriza mais tradições e práticas humanas do que os ensinamentos de Deus, é algo que não agrada ao coração do Senhor. Então nós temos que vigiar e ter cuidado para que não nos tornemos pessoas simplesmente puramente religiosas, pessoas que, por sua religiosidade, pela valorização da forma apenas, do comportamento externo, da aparência que é expressa diante das pessoas, acabe prejudicando o relacionamento com o nosso Deus, que deve ser honesto e sincero. O Senhor se desagrada profundamente do nosso culto cheio de formalismo, mas um formalismo frio, que não tem o nosso coração, não tem a nossa intensidade, não tem o nosso interior neste culto. É por isso que o Senhor protestou contra o seu povo, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma vida de aparências é uma vida que desagrada profundamente ao nosso Senhor Jesus. O livro de Mateus, nos seus capítulos iniciais, no capítulo 3, ele fala a respeito de João Batista. E João Batista foi o homem escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias, para convocar a nação de Israel ao arrependimento. E a Bíblia diz que João Batista pregava no deserto da Judéia, e a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a Bíblia diz que pessoas de Jerusalém, da Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão iam a João Batista, eram batizados e confessavam os seus pecados. Mas a Bíblia nos diz que certo dia, fariseus e saduceus se apresentaram a João Batista para serem batizados, e eles foram duramente repreendidos. E João Batista diz que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e os saduceus eram a classe religiosa, eram grupos religiosos, e eles valorizavam justamente isso, a forma, a aparência, as tradições. Mas o interior dele, o coração deles, não estavam quebrantados e não pertenciam verdadeiramente ao Senhor. Então, em primeiro lugar, pessoas que vivem de aparência são pessoas que não acertam com a porta estreita. O segundo grupo de pessoas está no capítulo 6 de João. É um capítulo muito extenso, nós não iremos ler ele, mas de forma bem resumida, o capítulo se inicia com a multiplicação de pães e de peixes. E Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele os multiplica e alimenta uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. E esta multidão, agora farta, se encontra maravilhada com o grande sinal que Jesus realizou entre eles. E então eles proclamam que verdadeiramente Jesus era o profeta que deveria vir ao mundo, e então eles alimentam no coração o desejo de proclamá-lo rei. Mas Jesus, sabendo dessa intenção, se retira sozinho para o monte, e a Bíblia diz que ao cair da tarde os seus discípulos atravessam o mar rumo a Cafarnaum. Jesus não vai com ele, mas Jesus vai depois andando sobre as águas, e esse é um episódio muito conhecido por nós. O fato é que eles chegam depois ao outro lado, e na manhã seguinte, aquela multidão vê que Jesus e seus discípulos não se encontravam mais ali, mas que eles tinham passado para o outro lado do mar. E então eles também vão rumo a Cafarnaum. E então, quando eles chegam a Jesus, se apresentam a Jesus, Jesus os diz:
em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então nós vemos aqui que as pessoas foram até Jesus, segundo o próprio Jesus falou, apenas porque eles queriam satisfazer os seus próprios desejos. Eles estavam preocupados somente com os seus próprios interesses, em satisfazer os seus desejos egoístas. Eles estavam atrás daquele pão que antes havia saciado a sua carne. E no decorrer do capítulo nós vemos que continua a conversa entre a multidão e o Senhor, e então a multidão pede a Jesus um sinal para que eles crescem em Cristo, e eles fazem referência ao maná que havia caído do céu aos seus antepassados no deserto, e Jesus faz uma declaração que choca e surpreende a todos eles. Ele diz que ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. E Jesus vai falar que os seus pais, os antepassados, tinham comido do maná no deserto, mas eles tinham morrido. Mas ele era o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comesse desse pão, viveria eternamente. Que se alguém comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, este estaria salvo, e ele o ressuscitaria no último dia. Com isso, Jesus estava dizendo que nós só podemos ter uma vida quando nós estamos nele, quando nós nos relacionamos com ele, quando nós estamos em um compromisso profundo com ele, quando nós renunciamos tudo aquilo que nos afasta dele e passamos a nos alimentar daquilo que vem do Senhor. Nós encontramos vida quando nós nos alimentamos desse pão, quando nós comemos dessa carne, quando nós bebemos do seu sangue, ou seja, quando nós estamos em um profundo compromisso com o Senhor. E aí nós vemos no decorrer também do capítulo que, ouvindo isso, muitos discípulos do Senhor acharam esse um discurso pesado demais e não puderam o suportar. E a Bíblia diz que eles iam o abandonando e já não mais estavam com ele. E aí Jesus vira para os 12 discípulos e pergunta: e aí, vocês também não querem ir? E Pedro faz uma declaração impressionante: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro sabia quem Jesus era. E os discípulos não estavam com Jesus simplesmente por aquilo que ele poderia oferecer, simplesmente para satisfazer os seus desejos próprios e egoístas. Eles estavam com Cristo porque sabiam e conheciam quem de fato ele era. Então nós percebemos que pessoas que buscam a Jesus para satisfazer os próprios desejos não acertam com a porta estreita. Mas aqueles, por outro lado, que buscam e permanecem com Jesus por quem ele é e glorificam o seu nome, permanecem com ele, mesmo após sendo confrontados. Então, em segundo lugar, pessoas que buscam ao Senhor por interesses egoístas próprios não acertam com a porta estreita. Nós encontramos um terceiro grupo de pessoas que não acertam com a porta estreita no capítulo 6 de Mateus, no versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. A Bíblia nos deixa bem claro que nós não podemos ter dois senhores. As Escrituras nos contam que certa vez um jovem rico se apresentou a Jesus e o perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E então Jesus pergunta: obedeça aos mandamentos.
Então o jovem diz: não, isso eu já cumpro, eu já obedeço aos mandamentos. Mas a Bíblia nos revela que faltava uma coisa àquele jovem. Então Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, dê o seu dinheiro aos pobres, e você receberá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. E infelizmente a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e virou as suas costas para Jesus. Esse não é um texto que defende que os cristãos, que a igreja, os servos de Deus não podem prosperar, não podem ter os seus bens, as suas riquezas. Esse é um texto que deixa claro que aquele jovem rico tinha como seu senhor as riquezas. E por isso Jesus o instruiu a fazer isso. Porque Jesus queria que ele abandonasse tudo aquilo que iria impedir que o senhorio de Cristo fosse único e exclusivo em sua vida. Não é à toa que Jesus vai nos dizer que aquele que quiser seguir a Ele deve se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Porque a vida com Cristo vai nos custar tudo e Ele deve ser tudo em nós. A vida com Deus necessariamente é uma vida de entrega. Necessariamente nós temos que entregar tudo a Ele para que Ele de fato seja o Senhor de nossas vidas e para que nós sejamos de fato pertencentes a Ele. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 10:9 que a nossa fé, ela necessita de uma declaração verbal. O versículo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aqui nós vemos que o objeto da nossa confissão é o senhorio de Cristo. Sim, Ele é o nosso Salvador, mas nós somos salvos quando nós confessamos que Ele é o Senhor de nossas vidas. E quando nós confessamos que Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele passa a ser o nosso dono e nós passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor. O problema é que muitas vezes nós queremos ir a Jesus, mas não queremos abandonar aquilo que não pertence a Ele. O problema é que muitas vezes nós queremos agradar ao Senhor, mas também nós queremos continuar agradando os nossos próprios desejos. O problema é que muitas vezes nós misturamos o nosso comportamento santo com um comportamento conformado com este mundo, conformado com os padrões deste mundo. E nós vemos, à luz das Escrituras, que Jesus não pode e não quer ser apenas um dos senhores da nossa vida. Ele quer ser o único Senhor. Ele quer ser de fato o nosso dono, o Senhor da nossa existência. Em terceiro e último lugar, pessoas que não abandonam os seus outros senhores não acertam com a porta estreita. Que o Espírito do Senhor possa estar fixando e ministrando esta palavra aos nossos corações. Que a nossa oração seja para que nós não estejamos entre nenhum desses grupos. Que não venhamos buscar ao Senhor, mas ter apenas uma vida de aparência. Que não venhamos buscar ao Senhor simplesmente para satisfazer os nossos desejos. E que não venhamos buscar ao Senhor e simplesmente agregá-lo a outros senhores que nós temos, mas que nós possamos estar deixando todos os outros senhores para que Ele reine em nossas vidas. Pai, eu oro por cada vida que está escutando esta palavra, que em nome de Jesus tenhamos uma vida que agrade a Ti, uma vida que Te busca e que tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Que o nosso desejo seja Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, e que possamos estar entre aqueles que acertam com a porta estreita. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém.